Olá pessoal, bem-vindos a esse meu primeiro live stream aqui, esse webcast, para falar sobre um pouco sobre moldes e esculturas. Para quem não me conhece, meu nome é Ricardo Junqueira, eu sou estudante de escultura ainda, sou administrador do fórum dos Escultores Online lá no Facebook, junto com o Eduardo Cinto da Jim Clay e o Vini do Mundo Mágico das Artes de Santos. E estou aqui hoje para poder falar com vocês um pouco sobre moldes, para quem está começando aí na área de escultura, para quem está começando até mesmo a produção de moldes, porque você não precisa necessariamente estar atrelado à escultura. Tem muito artesão aí que se beneficiaria bastante, né, de poder utilizar moldes de silicone para poder replicar suas peças e assim por diante, né? Hoje eu vou falar aqui sobre alguns processos, algumas coisas. Aqui vocês estão vendo alguns ingredientes que a gente usa para poder fazer os moldes. Tem silicone, tem resina, tem até outros tipos de resina, outros tem alguns moldes prontos aqui. Mais para frente eu vou falar com vocês a respeito de cada um, de cada coisa dessa. E depois eu vou dar exemplos de aplicação de material e assim por diante. E no final eu vou responder algumas perguntas. Vou responder inicialmente a 3 perguntas, foram as 3 melhores que foram mandadas ou direto no inbox do Facebook ou no formulário de cadastro para poder ter acesso a esse live stream e o resto dos conteúdos que eu vou passar a produzir a partir de então. Tá? Antes eu queria contar para vocês um pouco da minha história, como que eu comecei nesse mundo da escultura e como que eu comecei também com moldes, né? Pois bem, eu sou não formado, mas quase que eu concluí o curso de Publicidade e Propaganda. Trabalhei na área desde os meus 16 anos, quando eu comecei a perceber que eu tinha vocação para essa parte de artes visuais. Eu atualmente estou largando a profissão de designer gráfico e começando a ficar integralmente por conta de escultura e moldes, tá? Sobre esse lado voltado para as artes plásticas, que sempre foi a minha paixão, mas que eu reneguei a vida inteira. Então eu vou contar para vocês um pouquinho como é que foi essa minha transição, tá? Eu trabalho desde os 16 anos de idade. Eu comecei a trabalhar relativamente cedo, né? Isso foi que meados da década de 90, lá para 95, 96, foi quando eu comecei a trabalhar. Eu sou de 79, então vocês façam as contas aí. E eu comecei trabalhando com internet. Logo quando eu comprei o meu primeiro computador, eu comecei a programar, eu descobri que eu sabia aprender. Eu tenho uma facilidade muito grande de aprender línguas, não só línguas de computador, mas como línguas faladas mesmo. Inglês, por exemplo, eu aprendi sozinho, só lendo e ouvindo e falando e praticando. E outras línguas, espanhol eu comecei a aprender sim. Japonês, eu não sei falar japonês, mas eu entendo bastante coisa por conta de anime, né, de uma época que eu assistia bastante anime. Mas enfim, desde os 16 anos eu trabalhava com internet. Eu comecei trabalhando num provedor de internet e eu fazia o site deles. Eu era responsável pela criação e pela manutenção do site dos caras, né? No começo, a internet aqui no Brasil era uma coisa muito rústica, muito simples. E então eu um dia descobri que eu sabia escrever HTML e acessando o site de um provedor aqui de Belo Horizonte, eu sou de Belo Horizonte, não sei se vocês sabem, mas acessando o site de um provedor aqui, eu fiquei empolgado com a página dos caras, porque o sistema deles era diferente, eles tinham parte do sistema deles voltado para Macintosh, que na época já era uma paixão minha também, e fiz uma página de amostra, eu refiz o site deles e mandei para eles. No dia seguinte eles entraram em contato comigo, me ligaram, conversaram com os meus pais, na época porque eu era menor de idade, e me ofereceram um emprego para eu trabalhar de designer para eles lá. E assim foi. Assim eu comecei a vida como designer gráfico, mesmo sem ter nenhuma instrução formal na época, né? E a partir de então eu fui pulando de emprego para emprego na área de design gráfico. Trabalhei em diversos provedores de internet, comecei em outros provedores na época com atendimento, suporte telefônico.
Depois passei a ser responsável pela parte de FTP desse provedor específico, que aqui em Belo Horizonte chamava Africanet, foi um dos primordiais aqui de BH. E com isso eu fui subindo, entre aspas, de cargo lá dentro e passei a ser responsável por uma parte de... que é como se fosse o Baixa Aqui hoje em dia. É um site que os provedores mantinham, cada um mantinha o seu, com softwares para as pessoas baixarem, geralmente shareware na época, né? E eu era responsável por isso, tanto pela parte visual, pela parte gráfica, quanto pela manutenção de conteúdo, para poder sempre manter arquivo atualizado, para poder fazer um resumo dos arquivos novos, dos lançamentos, do que tinha no mercado. E aí fui vindo, depois de provedores de internet, eu passei a trabalhar em agências de comunicação, trabalhei em agência de publicidade aqui em Belo Horizonte e trabalhei em agências web, em 4 ou 5 agências web, as principais aqui de BH eu trabalhei. E trabalhava como designer gráfico, inicialmente, né? Primordialmente eu era designer gráfico, mas também atuei como diretor de arte durante muito tempo. Então eu tenho um background enorme aí de artes visuais, artes gráficas principalmente. Nesse meio tempo adquiri conhecimento sobre as principais tecnologias de internet, na época do Flash, fiz muito dinheiro na época que saiu o Flash aqui, que eu era uma das poucas pessoas aqui de Belo Horizonte que sabia fazer as animações, que sabia programar uma apresentação em Flash, né, que se fosse o caso, não sabia programar em Flash, mas eu sabia montar apresentações analógicas lá dentro. Então, como eu era uma das poucas pessoas, ganhei muito dinheiro com isso na época, fui muito feliz, muito satisfeito, eu tinha uma paixão muito grande para trabalhar com isso. E o tempo foi passando, eu fui crescendo, fui mudando dentro de empresas, passando de uma agência para outra, uma que era mais legal, umas que tinham desafios mais interessantes, outras que nem tanto, às vezes a gente vai mais pelo nome, etc e tal. Mas chegou um momento que eu não estava aguentando mais, não estava aguentando. Eu não sei se algum de vocês tem contato com gente da área de publicidade e propaganda, principalmente publicidade e propaganda, que é um mercado muito, muito esquisito, um mercado que eu não consigo entender muito bem. Assim, na verdade, eu nunca consegui me sentir realmente dentro do mercado. Eu não tenho a cabeça, a ideologia do mundo das estrelas publicitárias. Eu não gostava dessa história. Sabe? Eu não gostava de fulaninho da agência tal é que é o bambambam. Ciclaninho do atendimento é que é legal. E assim, sabe? Esse tipo de coisa realmente eu não gostava e isso foi me desgastando muito ao longo dos anos, né? E a coisa chegou num ponto, gente, que eu não estava aguentando mais. Eu simplesmente não estava aguentando mais. Eu acordava, eu ia arrastando para o trabalho, chegava atrasado, arrumava confusão, discordava de cliente, às vezes fazia o trabalho por fazer, para poder ficar livre do negócio logo. Muita dor de cabeça por conta disso aí. E eu estava muito desanimado, muito, muito desanimado. Passei um tempo, entre aspas, desempregado, trabalhando sozinho, trabalhando de casa, fazendo freelance para agências, para as mesmas agências que eu trabalhava, para amigos também, trabalhos para indicação de outras pessoas e fazendo de tudo, fazendo de identidade visual, marca, website, impresso, folheto, cartão de visita, fazia tudo. Até hoje ainda faço isso porque, bem ou mal, sempre tem uma demanda disso aí e dinheiro nunca é demais, né? Mas quando foi 2010, final de 2010, eu comecei a ficar saturado dessa história. Eu estava realmente já não aguentando mais, já não estava... Estava doloroso, literalmente, para mim. Eu estava insatisfeito e isso estava refletindo dentro do meu relacionamento, dentro do meu casamento, porque eu chegava em casa nervoso, eu estava sempre impaciente, eu estava desmotivado pra caramba. Chegava final de semana, eu só queria enfiar a cara num videogame, jogar World of Warcraft, que eu gostava bastante aqui na época, não saía, não fazia mais nada, então, sim, estava acabando comigo, tá continuando dentro desse meio que eu já estava cansado, né? Estava bem cansado já na época. Então, um certo dia, eu sou muito nerd, né? Estou sempre conectado. Vocês que me têm às vezes no Facebook aí como amigo lá,
podem ver que eu estou a maior parte do dia conectado lá, seja via web ou pelo celular. Às vezes estou na rua resolvendo alguma coisa, um cliente na casa de família, etc. E então eu estou sempre conectado aí. E um certo dia, eu sou amigo do Guilherme Briggs, é um dublador, mora no Rio de Janeiro, um cara fantástico, uma pessoa maravilhosa. E eu seguia ele no Twitter. E um certo dia ele tweetou uma foto, uma imagem de um produto, de um boneco que um fã tinha feito e mandado para ele. Aí eu cliquei para ver nessa imagem e era um Buzz Lightyear, que é aquele personagem do Toy Story, né? Que foi o Guilherme Briggs que tinha dublado esse personagem. E aí eu fui ver a foto do boneco e eu fiquei maravilhado com o negócio. Falei que gente, que trem legal. Porque a princípio, quando eu olhei a foto pela primeira vez, eu achei que era que alguém tinha comprado um boneco do Buzz Lightyear e arrancado a cabeça e esculpido uma outra cabeça lá em Durepox, que era a única coisa que eu achava que dava para ser esculpido ou modelado. E esculpiu uma cabecinha lá do Guilherme Briggs e pôs o boneco e mandou para ele. E aí depois, quando eu fui ver a foto melhor, a foto maior, e fui até trocar ideia com o Guilherme na época, que ele me falou que não, o boneco era todo artesanal, ele tinha sido todo feito à mão. Eu falei, gente, que é isso? Que trem louco, que trem legal, eu quero fazer isso, eu quero aprender a fazer isso. E aí, por coincidência ou não, ele logo depois ele tweetou um link para o site do Igor Goslin, não sei se vocês conhecem. Hoje é o meu grande amigo, uma pessoa que eu tenho uma identificação enorme. A gente até brinca com isso, porque nós somos muito parecidos, inclusive de gosto, de preferências, assim, até para vocês terem uma ideia, até a decoração da minha casa é igual a dele, até a fechadura da porta é igual a da porta da casa dele. E aí eu descobri o Igor e fui atrás. Falei, gente, deixa eu ver o que é isso aqui. Liguei, ele já tinha o telefone no site dele lá, do estúdio. Na época o estúdio do Igor era dividido. Ele era um estúdio de escultura e modelagem e de música. Ele era o Igor também, se vocês não sabem, ele é um músico, um instrumentista fantástico. Ele é taradão com contrabaixo, e com baixo e contrabaixo, né? Mas ele toca de tudo. Se você der uma caixinha de fósforo para ele, ele toca. Se você der um oboé, ele também toca. O cara é impressionante. E aí liguei para ele e falei, cara, eu tô querendo saber como é que é essa sua história aí, você esculpiu isso aí do nada, como é que é? Ele me contou, começou a me contar o processo e falou que ele estava abrindo uma turma para escultura, para modelagem. E aí eu não pensei duas vezes, falei assim, quando é que é? Dia tal? Pode me inscrever que eu vou aí. E já fiquei maluco, já fiquei transtornado, né? Já ali naquela tensão, nossa, que legal, que legal. O dia que eu cheguei lá no estúdio do Igor, gente, vocês não têm ideia que é o negócio. Parecia menino em dia de Natal, com a árvore de Natal cheia de presente. Porque, assim, é uma escultura de um Kratos gigante de um lado, é uma vaquinha fantástica do outro, é um tigre espetacular em cima. E eu fiquei completamente deslumbrado. E aí passei lá 3 dias nesse curso do Igor, mas assim, saía do trabalho, ia para o curso, saía do curso, chegava em casa maluco para poder esculpir, para poder fazer o que eu estava aprendendo. E a partir daí é história, eu já não consegui mais parar. E aí depois disso, quase, assim, praticamente todos os dias, desde 2010, isso foi agosto de 2010, que eu comecei a esculpir. Comprei, tinha que comprar na época o kit lá de clay e as estequinhas básicas lá para começar a esculpir. E depois disso eu aloprei, eu enlouqueci e aí falei, gente, é isso que eu quero fazer da minha vida. Então esse foi o primeiro passo para mim, para poder chegar nessa divisão. E aí, o que foi que me ajudou a decidir que, olha, o que eu quero fazer é isso, eu quero mexer com escultura, eu quero trabalhar com artes plásticas, eu quero fazer moldes, eu quero passar para os outros o que é que eu estou aprendendo. Da onde que veio isso? Veio da seguinte forma, quando eu estava em casa praticando escultura, às vezes eu sentava assim, vou esculpir uma coisinha aqui, eu sentava aqui, ó, isso que vocês estão vendo aqui é a minha área de trabalho aqui, tem um monitor, fica normalmente ligado ao meu notebook aqui. Tem algumas
ferramentas, hoje tem um zilhão de ferramentas, né? Tem essa Lazy Susan aqui que eu fiz. Deixa eu ver se meu fone aqui. Uma Lazy Susan, um forninho que está aqui atrás também, ó. Deixa eu ver se vai dar para ver aqui, ó. Esse forninho aqui também foi eu que fiz. Dei um para o Igor até de presente na época que eu fiz. E eu sentava para poder começar a esculpir, tipo 6 horas da tarde. Eu chegava do trabalho, 6h30, 7 horas, tomava um banho, comia uma coisa e falava assim, vou só esculpir uma coisa aqui. Quando eu percebi, era tipo 4 horas da manhã. Minha mulher já tinha despedido de mim, já tinha mandado, já tinha ido dormir, já tinha botado os cachorros para dentro, fechado a casa inteira, e eu não tinha nem percebido. Eu estava aqui com a cara enfiada no negócio, então assim, era um prazer tão grande para mim, eu fico até hoje completamente absorto dentro do negócio, eu fico dentro de um mundinho paralelo, só esculpindo, vendo gente, vendo vídeo de escultores, vendo gente. Lá no próprio fórum dos escultores online, no Facebook, tem muita gente talentosa lá, muita gente bacana, que tem paciência para poder te explicar, que não tem dessa história de segredinhos, de estado, etc. e tal. Né? E muito disso, dessa minha vontade de passar as coisas adiante, vem muito por conta do Igor, que foi aí o meu primeiro contato nesse mundo, que sempre foi muito prestativo. Quem não conhece o Igor pessoalmente, aproveite a oportunidade, se vocês tiverem algum dia, de assistir um workshop dele, ou de ir numa palestra dele, ou seja lá o que for, porque o Igor é uma pessoa sensacional e ele realmente é comum até lá no estúdio, hoje em dia que eu me considero um grande amigo pessoal dele e sócios também, nós estamos começando um negócio agora, é bem comum a gente ouvir lá no estúdio o pessoal chegar e falar assim, eu não sei o que foi, mas o Igor, ele acordou o bichinho da escultura dentro de mim. E foi isso comigo também. Eu me identifico bastante com isso, com essa situação toda. Então, o ponto o divisor de águas para mim nesse momento foi quando eu percebi que eu estava tendo um prazer absurdo em aprender a esculpir, em aprender a fazer moldes. Comecei a ganhar dinheiro com isso também. Fiz algumas peças, comecei a fazer peças menores por encomenda, fiz um busto desse tamanho. A segunda peça que eu esculpi foi um busto do meu pai, desse tamanho, assim, de 10 centímetros de altura, com a cabecinha do meu pai. Todo mundo achou o máximo, não sei o que mais tal, ele gostou também. Dei, comprei, pintei, fiz os tratores, dei para ele lá. E eu percebi, então eu pedi demissão na agência onde eu trabalhava e comecei a me dedicar a isso. Conversei com minha mulher e falei assim, olha, eu vou precisar tirar um tempo aqui, porque eu tenho que me organizar, descobrir qual que é o meu caminho de agora em diante. Isso um pouquinho antes de eu começar realmente a estudar a escultura e a mexer com esses processos diariamente. E aí eu percebi que a minha vida mudou completamente. Porque eu estava motivado, eu acordava sábado, domingo de manhã, virava madrugada fazendo coisa, pesquisava na internet, baixava vídeo, lia tutorial, às vezes baixava lá no Igor, na época que a gente ainda não era tão próximo, ligava para ele e falava, pô, posso dar um pulo aí para você me tirar umas dúvidas? O Igor sempre super receptivo, me abraçava lá com as minhas dúvidas, passava o tempo que fosse necessário para me explicar tudo. E foi nessa época que eu tive a certeza de que é isso, gente, é isso que eu quero fazer. Eu me sinto bem, eu me sinto realizado em aprender esse tipo de coisa e de construir essas ideias com a mão, de usar as ferramentas e de ter uma criação minha materializada, vamos dizer assim. Né? E eu agradeço muito ao Igor por conta disso, né? Porque foi, sendo repetitivo aqui, graças a ele. Se não fosse ele, eu acho que eu não estaria aqui hoje. E, em paralelo, logo quando eu comecei a trabalhar com escultura, assim, não me considero um escultor ainda não, eu sou um estudante, tá? Estou longe de ser aí um Glauco Long, né? um Mário Pitangui, que é um cara assim, que tem um conhecimento, uma carga de prática, uma carga de conhecimento gigantesca, maravilhosa. Então, assim, eu estou longe desses caras ainda, mas eu estou fazendo o que eu gosto, eu estou fazendo o que eu amo, e o que eu tenho um prazer enorme de fazer, sabe? E aprendi meio que com o Igor isso também, que é de passar adiante as informações,
sabe? Porque hoje em dia, né, nessa época que a gente está de internet, num tijolinho de vidro, você anda na rua com um tijolinho de vidro com internet, não tem mais informação que é inacessível, né? A diferença está em você querer ir a fundo e pesquisar, né? Porque antigamente você tinha que saber qual livro, se existe um livro assim, achar uma biblioteca, não sei aonde, que talvez tenha o livro, ir lá e pegar o livro emprestado, e era bem mais difícil do que é hoje. Hoje em dia, eu quero saber como é que eu faço um molde com um molde com um silicone de uretano, e eu quero saber o que eu preciso fazer para poder montar um molde com isso, porque é diferente de silicone, não sei se você sabe, é um pouco diferente. Você vai no computador, digita lá, molde, uretano, como fazer, por exemplo, e a informação está toda na sua mão, né? E o que o Igor tem muito internalizado dentro dele é essa história de que não custa nada eu passar para frente, eu te explicar, eu te dar o caminho das pedras para você ir atrás da informação que eu consegui. É até bom para mim fazer isso, eu passar para você a informação, porque você vai crescer também com essa informação, os seus trabalhos vão ficar melhores, o seu conhecimento vai crescer e, junto disso, o mercado melhora. Né? Na medida que os profissionais vão melhorando, a consciência deles também melhora, por questão de valores, né? de quanto cobrar, por exemplo, que é no mundo das artes plásticas e visuais, é um negócio muito complicado. Né? Tem aquele chavão de que artista é pobre, artista só fica rico depois de morto. Ou então quando dá sorte de achar aí uma pessoa influente na sociedade que vai fazer o cara ficar hippie, né? O cara ser famoso nesses meios aí. Mas não é assim, gente. Um exemplo muito bom que eu tenho disso é o Glauco. Até onde eu vejo, o Glauco foi um cara que começou, creio que muito parecido comigo, talvez até mesmo com você. Começou com interesse em escultura e foi fazendo peças pequenas, e aí ele resolveu parar e pesquisar e investir. Ele foi atrás, estudou, fez curso com não sei quem, fez curso com viajou para fazer curso, e hoje em dia está aí, é um dos melhores escultores. O cara está se especializando, o barato dele, na verdade, são monstros, e ele, assim, ele é o concurso nessa história, sabe? E você pode ter certeza que no começo deve ter sido muito difícil para ele, porque essa metodologia tacanha de gente que fala assim, não, eu não vou te passar a informação, essa informação é só meu segredo, meu segredinho, bobeira. Porque se a pessoa quiser, ela beleza, você não quer me ajudar com isso? Então tá, ele vai atrás, outra pessoa ajuda, ou ele descobre sozinho, e no final das contas o que acontece? O cara que falou assim, não vou te passar o meu segredinho, não. O que acontece com esse cara? Ele ficou como um babaca. Pô, que cara Zé Ruela, não quis me ensinar uma coisinha, uma bobeirinha nem nada. Então, assim, poxa vida. Então, esse é um dos grandes prazeres para mim, é poder passar adiante o pouco que eu sei, porque eu tenho a consciência de que eu estou bem no comecinho ainda e tem muita coisa para aprender pela frente. Nesses pouco mais de 2 anos que eu estou mexendo com isso, não teve nenhum dia que eu não aprendi nada. Todas as vezes que eu vim aqui na internet para pesquisar alguma coisa, todas as vezes que eu troquei ideia com outros escultores, principalmente depois que eu entrei lá para o Escultores Online, eu aprendi muita coisa com muita gente. Então, para mim é um prazer muito grande poder passar para vocês esse pouquinho que eu sei, e eu pretendo fazer isso enquanto eu estiver trabalhando dentro dessa área, que torço para que seja para sempre, porque eu adoro mexer com isso. Tá? E falar para vocês um pouco agora desse projeto do ArtStart. Esse é um projeto individual meu. Provavelmente no futuro ele vai se mesclar com o projeto que eu estou fazendo, que estou montando com o Igor agora. Provavelmente mais para frente ele vai se mesclar, que é a Clay House. Não sei se vocês já ouviram falar, ou já perceberam lá no vídeo que eu fiz do molde do dragãozinho, se vocês perceberam uma casinha que tinha lá no vídeo o tempo inteiro com a marquinha da Clay House. Esse é o nosso projeto para 2014. Tá? Nós vamos começar em 2014 e vai vir muita coisa bacana, muita coisa legal pela frente aí. Então acho que até final de janeiro, começo de fevereiro, a gente já deve ter algumas informações maiores e mais claras para passar para vocês. Tá?
O ArtStart é um projeto meu de divulgação de informação. A minha ideia é concatenar as informações que são mais constantes, que são perguntadas mais constantemente, e juntar isso num lugar só, lá ou no site ou na página do Facebook, na verdade vai ser tudo, né? E eventualmente isso deve se mesclar com o projeto da Clay House, né? Então, se quiserem participar, pode ir lá, facebook.com/artstart.com.br, é isso mesmo, tem que ter o artstart.com.br, porque já existiu só o ArtStart lá. Pode dar o joinha na página lá, toda semana vão ter dicas, vão ter links interessantes para outros escultores, outros métodos, não só para molde, tá? Mas para casting, para modelagem, para escultura e processos relacionados, tá? Lá também nós vamos ter uma listagem de fornecedor de material, tanto os fornecedores online quanto os fornecedores locais das cidades. Eu estou em negociação com alguns fornecedores para conseguir descontos para todo mundo que for usuário do ArtStart. Então, muito em breve vai ter muita coisa bacana e eu pretendo fazer isso lá se tornar um centro de referência prática para quem está começando ou para quem não conhece um procedimento ou outro. Tá? Então, fiquem à vontade, podem acessar. Por enquanto o site ainda não está no ar, mas a página do Facebook já está ok. Se tiver dúvidas sobre qualquer processo que eu apresentar para vocês ou qualquer coisa que vocês verem eu falando lá no Escultores Online, pode me perguntar, manda uma mensagem via inbox lá no Facebook que eu respondo assim que possível, beleza? Embora eu esteja online quase o dia inteiro, eu geralmente estou ocupado com outras coisas, mas o computador está conectado lá no Facebook ou o celular está ligado lá no aplicativo, mas eu geralmente respondo tudo. Demora um pouquinho, às vezes um dia ou outro, mas está sempre lá, tá? E agora eu vou mostrar para vocês vou dar para vocês algumas dicas de conservação e utilização de molde. Tá? Eu tenho aqui alguns moldes que eu fiz. Esse aqui é o molde do vídeo, do dragãozinho do vídeo lá que vocês viram. Aí, ó. Vamos ver se dá para mostrar de pertinho aqui. Tá inteirinho aqui, ó. Tá meio sujo porque eu fiz uma cópia do dragãozinho na resina de PU. Eu vou pegar ela aqui. Não sei onde está a resina de PU. Sumiu. O dragãozinho que eu fiz na resina de PU. Esse aqui é na resina cristal. Aí, ó. Ele deu uma bolhazinha aqui na sombra, no supercílio do dragãozinho, ó. Mas isso aqui vai ser fácil de corrigir na hora de fazer, na hora que eu for passar o primer para poder pintar ele. Esse aqui é a matriz que eu já dei um acabamento nele de novo aqui. Já dei uma polida nele, arranquei os braços fora, que eu vou fazer um toy com isso aqui. Isso aqui vai ser um toyzinho personalizável, então vai ser, espero que seja bacana. Quem quiser depois, eventualmente, vai poder comprar uma cópiazinha dele aqui. Não vai ser caro não, tá, gente? Eu vou fazer barato. Então é o seguinte, ontem eu mandei para vocês, para todo mundo que está cadastrado na lista, eu mandei um e-mail com os três problemas que eu tinha, né, quando eu comecei a mexer com moldes, né, o primeiro problema era que muitas vezes quando eu misturava o silicone com o catalisador, o que acontecia? Ele não misturava direito, eu ficava aflito, porque quando você está começando você não sabe o que está fazendo ainda direito, eu ficava muito aflito de que o negócio ia começar a endurecer logo, eu achava que o silicone endurecia muito rápido, então eu misturava lá no potinho e jogava, mas eu misturava porcamente, mal e porcamente. Né? Eu ficava ali, ó, 5, 10 segundos só rápido, misturava ali e jogava lá dentro. Né? E o que acontece quando você mistura mal o silicone com a resina? Com a resina não, com o catalisador. Parte do silicone vai endurecer, partes que não foram misturadas com o catalisador não vai endurecer. Ele vai ficar molengo para sempre. Né? Então,
uma das coisas que eu percebi que eu estava fazendo de errado era porque na época eu usava um cabo de um pincel. Era um pincel grosso que eu tinha aqui. O cabo dele era da grossura de um dedo, assim, mais ou menos, né? Ele era relativamente grosso. Só que quando você mistura o silicone com isso, ele vai se arrastando. O silicone ele passa ao redor desse cilindro e ele não mistura. Então eu ficava, né, complicado com isso lá, eu ficava confuso. Gente, eu vou falar para vocês que eu perdi muito silicone no começo. Muito silicone. É uma coisa até importante falar para vocês, é o seguinte: se você nunca fez molde na sua vida, separa um dinheiro e considera esse dinheiro que você está separando para gastar com esses materiais como um investimento em aprendizado. Por quê? Você tem uma curva de aprendizado. Aos pouquinhos você vai entendendo quais que são as proporções, qual que é a forma correta de misturar o silicone, por exemplo. Como que você faz para evitar ter bolhas de ar dentro do silicone, já que a maioria de nós não vai ter acesso inicialmente a uma câmara de descompressão para poder tirar o ar de dentro do silicone. Então, separa aí, sei lá, R$200. Junta aí R$200 e separa e considera: isso eu estou investindo no meu aprendizado, ou seja, eu vou poder errar. Tá? Você não vai comprar essa primeira leva de material para assim, beleza, já vou fazer dinheiro. Já quero fazer 50 moldes, já vou sair. Não. Separa esse iniciozinho para você aprender, para você gastar o material para aprender como que ele se comporta, o tempo que ele demora para endurecer, o que você tem que fazer para evitar de que fique bolha na superfície da peça entre o silicone e a sua peça, e assim por diante. E o problema que me incomodava bastante, que veio depois disso, era que muitas peças, às vezes, eu gosto muito de trabalhar com a resina cristal, que é essa aqui, ó. Aqui em BH eu consigo comprar ela no galão. Eu compro geralmente um galão de 5 litros. Aqui dentro deve ter atualmente uns 2,5 litros, já que ele está na metade, né? Eu compro na Casa da Resina aqui em BH. É a única coisa que eu recomendo comprar, se você é daqui de Belo Horizonte, ou se quiser comprar, que eu acho que eles mandam pelo correio também. A única coisa que eu te recomendo comprar lá na Casa da Resina é essa resina cristal. Qualquer outro material que eles têm lá é de qualidade inferior. Então você vai ter mais dor de cabeça com o negócio mesmo. Mas essa resina, ela é muito boa, tá? E o que acontece? Essa resina aqui, se você deixar ela assentada assim muito tempo, eu não sei o que acontece, não sei se ela decanta ou se acontece uma separação dos componentes dela, mas se você não mistura ela direito antes de catalisar, ela dá uma ressecada, eu não sei se ela resseca, na hora que ela está catalisando, na hora que ela está endurecendo, ela esquenta pra caramba. E algum desses componentes que tem nela, dos componentes químicos que tem dentro dela, dissolve a camada superficial ali do molde de silicone, principalmente se você não fez a mistura do silicone direito, ele dissolve isso ali e gruda no silicone. Então quando você vai abrir o molde para poder sacar a sua peça, a peça está presa em parte do silicone. Aí quando você tira a peça, você estraga o molde, rasgava o molde. Então, a primeira dica é essa: se você for trabalhar com resina cristal, resina poliéster, que é essa aqui, pelo menos uma vez a cada 2 dias, pega o pote onde está a resina e mexe ele assim, ó. Dá uma virada nele, você não precisa sacudir, você não precisa botar ar dentro dele não, mas dá uma virada nele assim, ó, dá uma mexida de leve, para que os componentes dela sempre estejam misturados. E o ideal também é que mais ou menos 1 hora antes de você medir a resina para poder utilizar no seu molde, na sua peça, que você dê uma chacoalhada, uma mexida nela com um pouco mais de vontade ali, para ela dar aquela homogeneizada, tá? E a segunda dica para isso é tanto para você conseguir sacar fácil a sua peça de dentro do molde, quanto para preservar o molde, tá? Antes de mais nada, antes de qualquer outro produto, é o seguinte: não saca a peça muito quente de dentro do molde, tá? Todas as resinas, ou a grande maioria delas, esquenta quando ela está catalisando, quando ela está endurecendo. Então, resista à tentação de... você virou a resina lá dentro. Você já viu que ali no buraquinho onde você derramou a resina, que ali já está duro?
mas a peça está quente ainda, resista essa tentação de abrir o molde para sacar para ver como é que ficou a peça, sabe? Espera o molde esfriar, deixa ele de lado ali por umas 2 horas e deixa ele esfriar um pouquinho. No caso dessa resina aqui é mais ou menos 1 hora que você tem que esperar para ela poder esfriar. A resina de PU que tem lá na Jim Clay, ela é em torno de 20 minutos, é bem menos. 15 a 20 minutos ela já está bem mornazinha, bem fresquinha. Você pode tirar que não vai prejudicar seu molde. Por que é ruim você sacar a peça quente do molde? Porque o molde também está quente. E o silicone, dependendo do fornecedor do silicone, ele não tem uma resistência tão grande à fricção, a essa tração. Para você abrir o molde, nem sempre você vai ter um molde bipartido, às vezes é um molde só de copo, né, como se fosse um gelinho assim para dentro. E às vezes você vai ter que dar uma largada no molde ali, dar uma esticada nele, para poder puxar a sua peça de dentro. E quando o silicone está quente e você faz isso, você dá aquela alargada nele do lado, ele começa a rasgar. Sacou? Ele rasga uma beiradinha, ele rasga num detalhezinho que ficou preso na peça, que se ele tivesse frio, era só você manipular o molde mais um pouquinho que ele soltava. E você vai gerando esse desgaste. Se você fizer isso toda vez, não, vou tirar essa peça quente. Você vai fazendo isso, você machuca o molde um pouquinho aqui, aí no outro dia você faz de novo, você machuca o molde mais um pouquinho ali, aí você começa a perceber que as suas peças estão saindo com alguns defeitos, uma bolhazinha, uma rebarba que não existia, ou então ela começa a aparecer um degrau dentro dela, ou a peça começa a sair deformada. Então isso geralmente, dentro da minha experiência, era por conta disso, de sacar a peça quente e manipular o molde ainda quente, né? Outra coisa que me ajudou bastante a aprender a sacar essas peças numa boa, sem prejudicar nem a peça nem o molde, antes de você jogar a resina lá dentro, você passar uma camada bem fininha de vaselina dentro da peça. Dentro da peça não, dentro do molde. E como é que você faz isso se você só tem vaselina sólida, né, que é o mais fácil da gente encontrar hoje em dia? Se você só tem vaselina sólida, você vai pegar um pincel macio, vai passar esse pincel na vaselina e vai vir pincelando dentro do seu molde inteiro, tá? Vai em cada cantinho, nos menores detalhes, nas curvinhas mais apertadas, mais fechadas, e passa, porque são nessas quininhas pequenininhas onde mora o problema, onde está o perigo, porque é ali que o molde vai dar uma grudada, que vai acabar estragando se você puxar ele, etc. Então você passa a vaselina sólida, depois você vem com papel toalha e tira o excesso. Você não precisa esfregar até o silicone ficar seco, não. Você vem e dá uma passada com o papel toalha para ele absorver, para ele puxar, segurar a camada irregular da vaselina sólida que está ali dentro, só para você não perder os detalhes do seu molde, tá? E tem uma outra solução que é melhor ainda que essa, que eu já encontrei isso para vender aqui em BH, em 2 fornecedores diferentes aqui, mas também tem na Jim Clay. Foi até uma dica do Edu, que é esse spray aqui de vaselina, que eu vou pegar para vocês verem. A marca, eu não sei se só tem esse da Ultralube, mas o importante é que ele, embora esteja escrito aqui Sili Spray, ele não é silicone, tá? Porque tem um desse aqui, ó, que é de silicone. Ele spraya silicone mesmo, que é ideal para você lubrificar junta, dobradiça e essas coisas. Mas esse aqui ele tem uma especificação. Ele tem um número diferente que é o SS12, se não me engano. Vou até confirmar isso com o Edu, depois eu coloco para vocês. Mas lá na Jim Clay tem esse aqui, que é o spray de vaselina. Aqui na pontinha, acho que não vai dar pra ver não, mas na pontinha aqui até fica um pouquinho de vaselina grudada aqui, se você não limpar direito, tá vendo? Então, antes de virar a resina no molde, você vai abrir o seu spray, sacode bem. O jeito, assim, tem um jeito certo de sacudir essas latas de spray, tem muita gente que faz assim, né? Só dá essa sacudida de cima para baixo. Isso não mistura o trem direito. Você pode segurar na tampa e sacode loucamente, você fica louco. Você gira a mão e vai de cima para baixo. Aí você vai misturar homogeneamente.
e gasta aí, dedica mais ou menos uns 30 segundos para misturar tanto o seu spray de vaselina quanto o tinta spray na hora de aplicar, por exemplo, o seu primer ou as primeiras camadas de tinta de latinha spray que você estiver usando. Então, ó, sacode bem. E aí, pegando o molde aqui, ó, vou usar o molde do dragãozinho aqui mesmo. Você vem com o molde aberto assim, você mantém a lata de spray a mais ou menos uns 30 centímetros de distância e ó, importante você dar uma virada no molde para poder o spray entrar em todas as cavidades. E olha, é só um pouquinho, não sei se vocês estão vendo, ó. Só um sprayzinho assim, fez numa metade. Fez na outra, pronto. Não muda a textura do molde, não muda o acabamento da peça. Essa camada realmente é bem fininha, tá? Se acumular, se você apertar o spray e acumular, só vou abrir a janela aqui porque agora eu vou ficar respirando esse vapor de vaselina aqui. Se você deixar acumular lá dentro, tanto o silicone não, a vaselina spray, quanto a sólida, ou até mesmo a líquida, se acumular, a sua peça vai sair com esse deformadinho de onde acumulou a vaselina. Tá? Então tem sempre que espalhar elas, deixá-la bem homogênea, para a sua peça sair 100%. Tá? E aí, depois que aplicou, só fechar o molde, passa os seus elásticos, no caso desse molde aqui que ele ficou meio trambolhudo, né, que ele ficou grandão assim, tijoludo, passa o elástico ao redor e derrama a resina em cima dele, beleza, não tem problema nenhum. Na hora de sacar a peça ela vai sair facinho, ela não vai grudar. Essa vaselina spray aqui, inclusive, ela dá um acabamento muito bom, então você vai ter pouquíssimo trabalho aqui, ó, essa peça aqui, ó, esse dragãozinho, eu apliquei a vaselina no molde para poder tirar. Ele tá cheio de pelo aqui porque eu tenho 3 gatos em casa, então não tem jeito. Tem pelo de gato para tudo quanto é lado. Mas a peça, ela sai, ó, brilhante, igual estava no molde. O molde é brilhante por dentro. Então aqui você vai ter um mínimo de trabalho com o acabamento aqui depois. De dar uma lixadinha de leve, só aqui no caso na linha da divisão do molde, aqui, ó, que não... Parece, assim, visualmente é pior do que é de verdade, porque na prática não tá um relevo muito grande não. Isso aqui tem menos de meio milímetro, esse degrauzinho aqui. Você pega uma lixazinha, lixou, acabou, joia, ficou bacana demais. Você ajudou o seu molde a preservar o molde com a vaselina, o molde vai durar mais tempo, tá? A sua peça vai sair sempre com o mesmo acabamento e você economizou. Economizou porque você não vai ter que fazer outro molde logo de cara, né? Um molde, gente, de silicone, desse silicone padrão que a gente encontra, o silicone que a gente tem à venda lá na Jim Clay, que a gente tem à venda na Rede Lise, que a gente tem à venda na Moldflex, eles duram, em média, entre 50 a 100 réplicas, sem problema nenhum. Dependendo da forma com que você misturar, se você misturar direitinho, se você cuidar do molde bem antes de fazer suas cópias, ele dura tranquilamente entre 50 e 100 peças. Tá? Vai depender muito do tamanho, vai depender de como você vai armazenar, como você vai manusear o molde e assim por diante. Uma outra dica que eu tenho para dar para vocês é na hora de guardar o molde. Isso, bom, para mim é senso comum. Guardar o molde fora da luz direta do sol, tá? E um lugar que seja a temperatura ambiente, ele não pode ser nem muito frio nem muito quente, e livre de umidade. Sabe, se tem aquele armário lá no seu porão que é úmido, que é quente pra caramba, não deixa lá, bota dentro de uma caixa de papelão, bota no seu armário, um armário junto com as suas cuecas, não sei, atrás das suas camisas, sei lá. Mas guarda longe da luz do sol e fora de umidade ou temperaturas intensas, ou calor demais ou frio demais. O frio, como qualquer outro material, tem a tendência de
tornar o silicone quebradiço. Tá? Então, se você quiser fazer um molde, botar, encher de gelo e ver um gelinho na sua peça, você pode fazer. Só que tenha em mente que se você fizer isso constantemente com esse silicone padrão que a gente usa aqui, você vai reduzir a vida útil do seu molde. Tá? Tanto esfriando eles ou quanto esquentando a temperaturas absurdas, né? Se você elevar a temperatura demais. Tá? Deixa eu ver o que mais que eu posso passar para vocês aqui sobre moldes. Uma coisa que eu vejo acontecendo muito é o pessoal fazendo molde e na hora de fazer as chaves de registro, que são esses pinos aqui, ó, que você usa para poder segurar uma metade do molde na outra. Esse aqui eu fiz com dois tipos de silicone diferentes, tá, gente? Esse aqui é o silicone lá do Edu e esse aqui é o silicone da Redilize. Eu tinha dois restinhos de dois potes diferentes e usei os dois restinhos para fazer uma peça só. Não precisa fazer aquele mundaréu de chave de registro, tá? Eu já citei isso no vídeo do dragãozinho, mas é porque eu vejo muita gente enchendo, né? Eu pego uma caneta, o cara faz lá uma broca a beirada do negócio inteiro, enche de buraco, enche de pino, faz uns pinos cilíndricos gigantes, faz uns pinos que parece um cano de água fincado. Não precisa disso, gente, não precisa disso. Eu gosto muito de fazer essas valazinhas ao redor. Por quê? Com essas valas você, igual como eu disse no vídeo, você evita que, se for ter um vazamento de resina, que ele saia para fora do molde. E além disso, ela contribui também para esse travamento aqui, ó. Essas chavinhas, elas servem só, primeiro, para você não colocar a metade do molde errado, né? Porque você pode fazer um molde quadrado e ele ser exatamente igual. E se você encaixar ele do outro jeito, sua peça vai sair errado. Mas serve primariamente para poder travar as metades, ó. Ela não atrita uma na outra. Aqui, ó, você pode ser até um pouco mais agressivo aqui, que ela não esfrega uma contra a outra quando você tem esses pinos aqui. Tá? E isso serve para que você mantenha o molde estável enquanto a resina está catalisando, enquanto ela está endurecendo. Então, faça só um pouquinho. Tá vendo? Olha aqui, ó, eu fiz pininhos pequenininhos, eles não são muito profundos, eles são até bem rasos, eles devem ter aqui mal meio centímetro de altura, tá? Esses pininhos da ponta aqui, tem mais ou menos meio centímetro de altura. E use com moderação, né? Você não precisa daquele tanto lá, porque quando você tem um monte, fica até complicado às vezes de você encaixar uma metade na outra. Você está tentando encaixar um pino e o outro está fora, aí você tem que voltar, manipular e botar um pino para dentro e enfiar. É complicado. Então não precisa, gente. É o mínimo para poder manter o molde, as duas metades fixas umas na outra. Tá? Beleza, eu acho que... uma dica. Eu mandei isso foi no e-mail que foi para vocês hoje, falando sobre esse live stream que a gente está fazendo aqui agora. É o seguinte. Isso, gente, é uma dica que eu aprendi na marra. Eu perdi uma calça jeans e uma bermuda por conta disso. Sempre que você for misturar ou silicone ou resina, seja qual tipo de resina for, sempre que você for misturar um dos dois, faça isso em pé. Não faça isso sentado igual eu tô aqui agora. Porque a vez que eu perdi a calça foi por conta disso. Eu estava sentado com um pote que é igual um copinho de... Peraí que eu vou ter que fechar a janela aqui agora porque tem um desgramado cortando pedra. Eu estava lá misturando a resina num copo plástico assim, e tô lá misturando, e aí uma hora eu mexi meio torto de mau jeito, assim, puff, o pote virou e caiu no meu colo inteiro, tudo, tomei um banho de resina, já estava catalisado o negócio, e eu, pelo amor de Deus, o que está acontecendo? Desespero total, gente, eu de madrugada fazendo isso aqui em casa. Levantei correndo, tirei a calça correndo, porque se o negócio começa a catalisar ali, começa a endurecer na calça, vai me queimar.
né? Porque se a resina entra em contato com a sua pele e ela começa a endurecer, ela esquenta e te queima, queima sério. Então, sempre em pé, tá? Se você for misturar o silicone também, sempre em pé. Fique em pé na frente da sua mesa, forra lá a sua mesa com o jornal. Por mais que a sua mesa tenha uma superfície de melamina igual essa minha aqui, ó, que não tem nada que gruda nela, forra com o jornal, porque é fácil de limpar. Sempre vai cair uma gotinha ou outra, vai pingar um pouquinho numa porcaria qualquer lá. No final do seu trabalho, você só embola esse jornal, joga no lixo e tá livre. Você não vai ter que ficar raspando mesa, não vai ter que ficar passando produto nenhum para poder tirar nada. Entendeu? Então, eu faço isso sempre. Tá? Depois dessa primeira cagada minha que foi uma vez com silicone e uma vez com resina. A vez da resina eu perdi a calça jeans e a do silicone porque era uma bermuda de tactel, o silicone grudou na porcaria inteira, eu não sei porquê. Perdi duas peças de roupa já por conta disso. Uma outra coisa que aconteceu comigo, eu vou falar pra vocês, porque foi muito engraçado. Eu estava misturando essa resina aqui mesmo, a resina cristal, eu estava misturando ela num copinho de plástico desses de café normal, assim, aquele branquinho, sabe? Não faça, não usa aquele copinho branquinho, não. Aquele que é, não sei o que é, de que ele é, acho que ele é de poliestireno. Eu acho que é poliestireno. Não façam isso porque essa resina aqui, o solvente dela é o estireno. Então, quando você joga essa resina dentro desse copinho, o copinho dissolve, derrete. A minha balança, quer ver, ó? Minha balança traz marcas e feridas desse dia, ó. Exatamente aqui estava o copinho e aqui o resto tudo tava, caiu a resina. Gente, essa balança eu tinha tirado ela da caixa. Foi a primeira vez que eu fui usar essa balança para medir o negócio. Ainda tive, na época eu tive cuidado, falei, vou colocar aqui um plástico, esse filme de PVC, sabe esses negócio de embalar comida? Então, peguei e plastifiquei o negócio inteiro. Como eu sou cuidadoso, como eu sou uma pessoa, assim, que tem esmero pelo que faz. Derramei o negócio lá, virei para poder pegar o catalisador, pegar não sei o que lá. Na hora que eu voltei, tá tudo derramado. E aí começou a derramar na minha coxa e foi um desespero. Minha casa ficou fedendo a resina mais ou menos uns 3 dias. Então, ó, sempre em pé, tá, gente? E uma última dica. Na hora de misturar resina e silicone, meçam separado. Você vai fazer 200 gramas de silicone, você então vai pegar um copinho, vai separar lá, vai pesar na balança 200 gramas. Tem que meu copinho de 200 gramas de silicone. Na hora de pesar o catalisador, não mantenha esse copo na balança e vai só adicionando o catalisador, não. Tá? Porque às vezes você pode vacilar ali, dependendo de como é que é o potinho do seu catalisador, você pode derramar mais. Sabe? Ou então, às vezes, você colocou menos, e aí você vai tentar compensar ali no negócio, e aí cai mais, e aí você perdeu tanto o material, né, o catalisador aí no caso, e muito provavelmente o silicone. Né? O problema de você supercatalisar o silicone é que ele endurece muito rápido. Então, às vezes, nem dá tempo de você terminar, eu coloquei demais, não dá tempo de você misturar o negócio e virar em cima lá da sua peça. Sabe? Ele endurece quando você está virando, ele endureceu ali, se ferrou. Perdeu, sei lá quanto de silicone você está usando, perdeu o catalisador. E fica difícil você voltar, porque se você colocar um pouquinho a mais de catalisador ali no caso, você pode, se você está fazendo isso em copinhos separados, você pode pegar o copinho que está só com catalisador e voltar para o pote, né? Para o recipiente do seu catalisador. No caso, esses aqui, ó. Esse silicone da Redilize, ele vem com esse catalisador em bisnaga. Eu até gosto desse aqui, mas eu acho arriscado, porque muitas vezes essa pontinha de bisnaga aqui, ó, desse conta-gotas da bisnaga, muitas vezes eu tô lá, beleza, tô pingando aqui, né, um negocinho, ficou meio duro, vou apertar um pouco, pelo amor de Deus! Aí quando eu fui ver, a ponta do conta-gotas caiu na resina e foi o catalisador inteiro. Então eu já perdi silicone demais por conta desses vacilos, sabe? Então nunca misture direto um no outro, façam sempre separado. Beleza? E vou aproveitar agora e vou responder algumas perguntas que o pessoal me mandou durante essa semana aí para a gente tratar aqui nesse primeiro live stream. Então vamos lá. A primeira pergunta...
A primeira pergunta que eu vou responder aqui é do Fagner Eringer, da Silva, participante lá do Fórum dos Escultores Online e também assinante dessa nossa lista aqui. Ele pergunta o seguinte: como copiar peças pequenas? Na hora de injetar a resina, nem sempre as cópias pegam todos os detalhes. O que acontece? Por que nem sempre a resina pega todos os detalhes? Porque a resina está muito viscosa. Tá? Essa resina cristal aqui, ela, quando você compra, enquanto ela está nova, ela está bem líquida. Ela parece... Ela tem a mesma consistência de... Deixa eu ver o que? Puxa vida, eu nem sei que consistência... É quase que uma consistência de leite. Tá? Ela não é tão líquida quanto água, mas também ela não é tão densa quanto um mel, por exemplo. Então, ela, quando ela está super líquida assim, ela consegue fluir para dentro dos detalhezinhos pequenos, das rugazinhas que você faz lá, sem problema nenhum. Mas quando ela vai ficando velha, quando ela vai chegando próximo da data de vencimento dela, assim, na verdade, pela minha experiência, assim, se você está com a resina, usa ela dentro do primeiro mês depois que você comprou ela. Depois disso, ela já começa a degradar. Tá? Ela já começa a perder essa alta viscosidade, essa baixa viscosidade dela. Então, você pode fazer duas coisas para poder fazer a sua resina ficar mais líquida, né? Menos viscosa. No caso dessa resina aqui, você pode diluir ela com álcool isopropílico, por incrível que pareça. Tá? Ou com acetona. Agora eu não sei, eu não estou certo se é álcool isopropílico ou se é acetona, acho que é acetona. Enfim, você pode diluir ela e essas proporções, quanto que eu vou diluir, como é que eu vou fazer? Eu tenho quase certeza que é álcool isopropílico. Como é que você faz para poder descobrir qual que é a proporção? Não sei, você tem que ir experimentando. Tá? E eu aconselho você fazer essas proporções por base do peso. Você tem lá 100 gramas de resina, você começa colocando 10 gramas de acetona, por exemplo. E aí mistura e vê quanto que ela ficou líquida. Tá legal, tá bacana, gostei de como que ela tá mais líquida. E aí derrama lá no seu molde e experimenta. Pega um molde pequeno, faz uma peça pequena para você testar e ver se a proporção está correta de catalisador, desse diluente e da resina. Tá? Uma outra coisa que pode prejudicar também, que faz a sua resina não capturar todos os detalhes, é quando você coloca muita carga nela. O que é carga de resina? Que é até uma pergunta que está mais para frente aqui. Carga de resina é todo material sólido que você adiciona à resina para ela encorpar, ou para ganhar volume, ou para aumentar a viscosidade dela, para ela ficar mais preguenta, parecendo mais próxima de um ponto de mel do que de leite, né, igual ela está aqui atualmente. E a gente tem aí uma infinidade de carga. Você pode usar, tem algumas pessoas que já experimentaram com talco, eu nunca usei talco. O mais comum é calcita, que é o famoso pó de mármore, que você encontra em qualquer fornecedor que vai te vender resina de laminação. Eles geralmente têm pó de mármore para vender também, é super baratinho, tipo R$5 o quilo. E qualquer coisa que você adicionar nela ali, que seja sólida, é uma carga. Tá? Se você quiser colocar massa de rejunte, aquele que é um pozinho de rejunte, você pode colocar também, misturando a resina, dá até um efeito muito bacana, fica parecendo realmente um cimento. Tá? Na hora que você mistura tudo ali, na hora que ela endurece, a sua peça ela perde aquele aspecto plástico da resina e passa a ter um aspecto mais de concreto, assim, então é muito legal. Se vocês quiserem experimentar, compra aí esses rejunte colorido da quartzolite, e vai experimentando as proporções. Vias de regra, calcita, por exemplo, que é o pó de mármore, você pode utilizar, o máximo que eu já usei, até 150% do peso da resina. Ou seja, se eu coloco 100 gramas de resina, eu posso colocar até 150 gramas de calcita. Tá? É o máximo que eu já usei, eu nunca passei disso. Mas ela fica bem pastosa, ela fica
ela fica um pouco mais grossa, mas dá uma opacidade muito bacana para a peça. Tá? Uma outra carga de resina que a gente descobriu recentemente é massa plástica. Essas massas plásticas de arrumar carro amassado, de arrumar parede de casa, massa plástica que você compra em depósito de construção mesmo. Você separa a quantidade de resina e coloca depois ele dentro de... Eu gosto de usar entre 30% a 40% do peso da resina, eu uso de massa plástica. E aí você não precisa preocupar em catalisar a massa plástica antes, porque a massa plástica tem o mesmo catalisador dessa resina de poliéster aqui. Ela tem mais ou menos os mesmos componentes. Não é exatamente a mesma coisa, mas é mais ou menos a mesma coisa. Então é o mesmo catalisador, é o MEC, que catalisa tanto essa resina quanto a massa plástica. Tá? Então, se você quiser adicionar lá... E isso, gente, eu estou falando para essa resina de poliéster só, tá? A resina cristal poliéster. A resina de PU ela é diferente. Lá no Edu mesmo você tem uma carga para resina de PU que é um pó de titânio, tá? Que é um pozinho branco, ele parece uma farinha também, ele parece muito com a calcita, e você mistura ele na resina de PU. O ideal é se você fazer isso, inclusive isso é importante falar. Mistura a carga antes de catalisar a resina, tá? Tanto calcita, quanto massa plástica, quanto esse pó de titânio, você vai jogar no seu recipiente com a resina e vai misturar ele profundamente até ele ficar homogêneo antes de você ou misturar a segunda parte da resina, no caso da PU, ou adicionar o catalisador. Tá? Porque se você fazendo isso, se você adiciona o catalisador já junto com a carga, você perde muito tempo para poder homogeneizar a carga na resina. Então, na hora que você mistura o catalisador, ela já começa a endurecer. Só que é um processo gradativo e ele tem o início um pouco lento. Então, para você não perder esse tempo, correr o risco de perder essa resina que você está usando, ela catalisar ali na sua mão, dentro do pote, você mistura primeiro a carga e depois catalisa. Tá? Uma dica que o Edu já deu lá no fórum mesmo, nos Cultores Online, com relação à carga de titânio para a resina de PU, é que ela tem que estar absolutamente seca. Tá? Se na sua casa é um ambiente mais úmido, talvez você tenha um quarto que tem uma parede, que lá de fora tem um jardim, ou seja lá o que for, que é mais úmido, bota antes de você misturar essa resina, deixa ela ali meia hora, 40 minutos, no seu forninho de luz mesmo, nesse cara aqui, ó. Você deixa ela lá dentro, que ela seca, ela desidrata, evapora esse pouquinho de água que está lá, e aí então você adiciona ela à resina. Porque se ela vai úmida para dentro da resina, ela faz a resina espumar. E aí você perde a peça, né? Porque a peça fica cheia de imperfeições, ela vai ficar cheia de bolha na superfície, então não é legal. Tá? Então tá aí dado essa dica, espero, Fagner, que tenha respondido a sua dúvida. Se ainda não respondeu, me procura, manda uma mensagem no Facebook, ou então pode mandar um e-mail direto, só responder o e-mail da lista aqui que chega para mim, eu te respondo tentando esclarecer a sua dúvida, tá bom? Nessa onda eu acabei respondendo uma outra pergunta aqui, que é do Nick Nixon, que ele mandou uma pergunta que é a seguinte: como utilizar cargas, titânio, talco, pó de mármore, etc., a utilidade e a quantidade de cada uma. Eu já respondi, eu vou falar rapidamente. As cargas em pó, para resina cristal, eu uso até 150%. Geralmente eu meço 50-50, que é o que eu acho ideal. Você coloca 100 gramas de resina e 50 gramas de calcita, tá? Ou talco, seja lá o que for, ou massa de rejunte, enfim, você que escolhe. E a utilidade delas, além de deixar a peça opaca, né, que quando você mistura isso nessa resina que é cristalina, ela passa a ficar opaca, além disso, ela fica um pouco mais resistente, porque os micropigmentos da resina, da carga mesmo, esses grânulozinhos, esse pozinho, eles se organizam lá dentro, formando quase como uma fibra. Então, ela fica muito mais rígida. Tá? A sua peça vai ser mas vai ser consideravelmente mais resistente. E delas todas que eu já usei até hoje,
A massa plástica, por incrível que pareça, embora ela seja bem macia, né, na hora que você está misturando ela lá, é a que deixa a peça com um melhor acabamento, que eu já testei até hoje, e que deixa a peça mais resistente até então. Tá? Então a dica é massa plástica. Se você ainda não experimentou, manda ver, compra aí no seu depósito de construção mais próximo, experimenta se você gostar de trabalhar com a resina cristal, que eu acho que você vai ter uma boa surpresa. Eu esqueci de mencionar uma outra coisa que existe carga para silicone também. Existem os espessantes de silicone, tá? Mas não é todo silicone que é espessável. Você tem que olhar isso antes de comprar. O silicone que o Edu vende, ele é espessável, por exemplo. E o que você pode usar para espessar esse silicone? É um material que chama aerocil. Eu não sei exatamente o que é feito, do que é feito. É um negócio, ele parece que é um floquinho sintético, muito levinho, muito fininho. Então tem que tomar cuidado. Vou tomar uma água aqui antes. Ó. Tomar muito cuidado, gente, quando estiver manuseando carga em pó ou aerocil, para não respirar isso. Usa sempre máscara. Pode ser essas máscaras mais baratinhas de farmácia, máscara de hospital, tá? Pode ser a mais baratinha de todas, só para poder segurar a partícula de poeira ali, tá? Das cargas em pó. E para o silicone, como eu estava falando, você tem o aerocil. E para que serve o aerocil? Você mistura ele ao silicone e o seu silicone fica pastoso, ele fica já uma consistência que dá para você pegar ele com uma espátula ou com um palitinho de picolé mesmo, pegar ele de dentro do pote e pincelar na sua peça. Isso é bom porque você pode fazer moldes usando bem menos silicone. Tá? Que você vem pincelando esse silicone na sua peça ali ou espatulando ele e você vai construindo uma camada, uma capa de aproximadamente. O ideal é que tenha entre meio centímetro a 1 centímetro, tá? Um mínimo, para que ele não corra o risco de rasgar ou de romper na hora de você abrir o molde. E ele te permite uma outra coisa muito bacana também, que aqui é pouco usado dentro do nosso meio aqui, porque eu pelo menos nunca vi ninguém que faça restauração ou que queira tirar um molde de, por exemplo, uma peça que está na parede. Às vezes você tem lá na casa da sua tia, não sei aonde, e ela tem um gárgula de pedra na parede lá, do quintal da casa dela, ou uma estatuazinha presa num jardim. Você quer tirar um molde para poder reparar, por exemplo, quebrou o nariz da peça, pode ir lá, faz um molde de silicone ao redor, volta, e aí você esculpe em cima desse positivo que você tirou desse molde. E quando você espessa o silicone com esse aerocil, você pode vir com a espátulazinha e com a peça na vertical, você vem e vai aplicando o silicone nela de baixo para cima, que ele vai estar mais pastoso, então ele vai aderir, vai grudar ali, e ele não vai escorrer depois. Depois que você passou ele ali, ele vai ficar grudado, você espera o tempo normal dele endurecer, dele catalisar, e depois desmolda como se fosse uma peça qualquer. Tá? Então se você estiver pensando aí, vai ser o que eu vou ter que fazer com essa peça aqui, ó. Não sei se está dando para ver, está meio longe aqui, ó. Tá até sem cabeça a mulher, coitada. Eu tava esculpindo essa mulherzinha aqui, é uma estatuetazinha da justiça. E como ela é muito longilínea, né, eu vou ter que fazer um molde desses de capinha para economizar no silicone e não gastar ali 10 quilos de silicone para poder fazer um molde de uma peça de 20 centímetros de altura. Né? E a última pergunta aqui desse live stream é do nosso amigo que está online aqui agora, Ruth Carvalho. O Ruth pergunta aqui, de uma forma geral, ele queria saber sobre a utilização de vácuo em processo de molde. Como é que é feito, quando que é necessário, se existem opções caseiras para isso e como que a gente chega lá. Bom, o processo a vácuo, quando você tira o ar, ele é importante para silicones que são mais espessos, mais grossos. Tá? Aqui no Brasil a gente até tem acesso a eles, mas eles custam mais caro do que esses silicones normais, os silicones convencionais, por exemplo, em torno de entre 30 e 40 reais, tá? Esses mais baratos. Os silicones mais grossos,
eles têm a tendência, obviamente por conta dele ser mais viscoso, de quando você mistura ele, ele vai capturando bolinhas de ar. Na hora que você mexe a espátula, na hora que você afunda ela de novo, você leva uma bolinha de ar lá para dentro. E aí, nesse caso, você precisa fazer o degassing, né? Você precisa aerar esse silicone antes de virar na sua peça, senão é certo de que vai dar bolha de ar na superfície entre a sua peça e o silicone e você vai perder o molde. Então, existem opções caseiras, sim. Você pode mandar fazer uma câmara a vácuo, vai num serralheiro, pede para ele fazer lá um receptáculo lá, você bota uma tampa e você vai ligar um compressor a vácuo em cima dela ali e vai, obviamente você vai ter que ter um manômetro ali para você calcular a pressão, de quanto que você está fazendo a pressão, até para você não estragar o seu equipamento. Mas são uma série de tecnicalidades que são longas demais para eu poder passar aqui em 5 minutos na hora de responder essa sua pergunta. Tá? Então, depois me procura lá no Facebook que eu te passo o caminho das pedras, aí, do que você tem que fazer, onde você tem que procurar, que tipo de material que você tem que construir para poder fazer uma câmara a vácuo. Tá? A câmara a vácuo ela também ela é muito utilizada na hora de fazer as suas peças. Você preparou o molde de silicone, preencheu com a resina e você pode botar esse molde cheio lá dentro da câmara a vácuo e ele vai aerar essa resina, ele vai tirar todas as bolhas de ar da sua resina e vai fazer com que ela fique livre desse problema. Então você não vai ter probleminhas igual esse bichinho meu aqui, que ficou com essas mini bolinhas aqui, ó, em cima do lábio e embaixo do olhinho. Isso resolve. Só que a câmara a vácuo é mais complicada do que uma câmara de pressão. É mais fácil você construir uma câmara de pressão. Lá, mais uma vez, já estou praticamente fazendo propaganda aqui. Lá na Jim Clay tem uma câmara de pressão que você liga ela no próprio compressor do aerógrafo mesmo. Vai até ali 35, 40 PSI mais ou menos. E bota sua peça lá dentro, pressuriza. Daí uma hora você pode tirar a peça. Que a câmara a vácuo, o que ela faz? A câmara de pressão, o que ela faz? Ela aumenta a pressão interna lá dentro e ela faz com que as bolhas de ar, que às vezes, por exemplo, a bolha é desse tamanho, e quando você aumenta a pressão, ela fica pequenininha, você quase não enxerga ela lá dentro, com 35 PSI só de pressão, tá? Ela ficou pequenininha ali, vai sair, geralmente ela sai da superfície do molde e vai para o centro, tende a concentrar as bolinhas de ar, quando acontece, no centro da peça, lá no meiozinho. Então, a não ser que você esteja com uma peça cristalina, com uma resina cristalina dessa aqui, as bolinhas sendo concentradas lá no centro, tanto faz, tanto fez. Né? Desde que ela não esteja na superfície da peça, não estou nem aí. Né? Então é muito bom, é super prático. Eu recomendo, se você puder, inclusive, você tiver a necessidade de fazer peças que são complexas dentro do molde, se você puder, compra ou faz uma câmara de pressão e usa sempre, porque vai te garantir um resultado perfeito 100% das vezes. Tá? Se você eventualmente chegar a ter acesso a uma câmara de descompressão dessa câmara a vácuo, sempre você tem que lembrar que é igual leite quando ferve, tá? O comportamento do líquido é igual leite quando ferve. Quando você tem lá a sua leiteira com leite até quase na borda, quando ele ferve, ele transborda. Acontece mais ou menos a mesma coisa quando você faz isso, quando você quando vai aerar a resina. Por quê? Quando faz o vácuo do lado de fora, as bolhas de ar começam a subir para a superfície de dentro da resina. E aí elas vão subindo e elas vão trazendo um pouco de resina no meio do caminho e ela vai subir, vai subir, vai subir e muitas vezes derrama. Então, se você tiver acesso a uma dessas, se certifique que o seu pote, onde está o seu silicone ou a sua resina, que ele tenha, no mínimo, 50% mais ou menos de espaço para cima para o material subir sem transbordar. Você tem que ficar de olho ali. Geralmente as câmaras a vácuo, elas têm a tampa de acrílico,
que é geralmente uma peça lá de 2,5 cm de acrílico, para você enxergar o que está lá dentro. Então você fica de olho ali, você está com a mão no compressor lá, no negócio que faz o vácuo. Se você viu que vai transbordar, você desliga, você zera a pressão, você faz ele parar de fazer o vácuo. Quando ele desceu, você puxa de novo e vai abrindo, vai deixando ela aerando ali e vai aprendendo, tá? Você vai ter que ter, igual eu falei, quando você compra o silicone e começa a aprender, você tem uma curva de aprendizado, então você vai ter que gastar ali um pouco de material até você aprender o ponto certinho de calibrar isso aí. Beleza? Espero que a sua dúvida tenha sido sanada, que eu tenha conseguido iluminar alguma coisa aqui para você nesse primeiro momento. Mas ainda assim, se você não tiver alguma dúvida, Rudy, você me procura lá no Facebook, te mando alguns links para você ver vídeos dessas câmaras a vácuo e câmara de pressão em operação. E eu acho que eu até tenho como é que fala? Um schematic, um modelo para você mandar construir uma no seu serralheiro favorito aí, ou seja lá o que for, se você quiser providenciar uma caseira, tá? Mas assim, não tenta pegar sua panela de pressão lá e fazer um buraco em cima dela e meter um compressor já lá dentro, não, que essa porcaria explode. Se você não tem um manômetro ali para saber se ela não tem uma válvula de segurança e ela não tem uma vedação desse ar que está entrando para pressurizar ali dentro, se a pressão estiver muito grande ali, a sua panela ou rasga, literalmente ela rasga, se você colocar muito mais do que ela comporta, o metal não suporta, ela estufa para fora ou rasga a tampa, ou ela pode explodir na sua mão, voar a tampa para cima, bater na cara de criança, chutar o cachorro, tudo coisa ruim. Então não compra uma panela de pressão qualquer nas Casas Bahia e faz isso não, tá? Na pior das hipóteses, você dilui o seu silicone ou a sua resina absurdamente e joga lá dentro e dá aquelas petelecadas que vocês viram no outro vídeo, eu dando no molde aqui para poder subir as bolinhas de ar. E ó, fé. Tenha um pouco de paciência, vai misturando ali, mas não faz esse tipo de coisa sem saber o que você está fazendo, tá? De última hora aqui, o Josiel pergunta qual que é a quantidade de catalisador que você coloca em resina cristal. Josiel, depende do fornecedor, tá? Essa que eu uso aqui, eu não sei exatamente qual que é o fornecedor, mas é que eu compro lá na Casa da Resina. Eles falam para você catalisar entre 2 a 2,5% do peso, tá? Você tem 100 gramas de resina, você catalisa ela com 2,5 gramas de catalisador. Eu uso menos, eu uso 1%. Tá? Eu cataliso com 1%. Por que eu uso menos? Porque se você coloca, no caso da resina, se você catalisa ela demais, ela esquenta demais na hora que ela está endurecendo. E quando ela esquenta demais, ela tem a tendência a expandir. E como essa resina aqui, a resina de poliéster, ela contrai, ela tem uma contração de quase 4%, entre 2 a 4%, ela está contraindo quando ela está endurecendo. Ela esquentou demais, ela começa a expandir de dentro para fora. Então a parte de fora dela está contraindo e a parte de dentro está expandindo. O que acontece? Ela racha. Ela trinca inteira. Muitas vezes ela trinca só por dentro e outras vezes essa rachadura ela vem até a superfície e você perdeu a peça inteira. Perdeu toda a resina que você usou e a peça também que está parecendo uma estrada depois de um terremoto. Mas no geral, é importante, sempre que você comprar resina, segue as instruções do seu fornecedor e antes de usar já no seu molde bacanudo, da sua super peça que você está querendo tirar logo, tira uma quantidade menor, pega um molde seu que tenha uma proporção arredondada, igual assim, por exemplo, eu tenho um molde aqui, ó, esse aqui, ó. Esse molde aqui, que é de um desses porta-cartão de visita que eu fiz de caveiras. Eu adoro caveira, gente. É uma das coisas mais fáceis que tem de esculpir. Por mais que você não vá fazer ela anatomicamente correta, mas eu adoro. Eu esculpi 150 caveiras. Então, eu fiz esse porta-cartão de visita aqui. Ele tem exatamente 50 gramas de resina cada um desse. Eu tenho 2 moldes desse aqui. Então, sempre que eu compro a resina nova, por mais que eu já conheça o fornecedor e etc e tal, sempre que eu compro, eu vou lá, misturo
pego 100 gramas de resina, cataliso 100 gramas de resina com 1 grama de catalisador e viro nesse molde para ver se vai sair perfeito. Porque varia, tá? A concentração dos componentes que tem dentro da forma dessa resina, ela varia. Geralmente, os fornecedores eles não são matematicamente precisos, não. Então, ela vem, às vezes, com um pouquinho a mais, ou um pouquinho a menos de ou do próprio substrato de poliéster. Então, assim, é importante, a primeira peça que você tirar, você fazer esse teste. Você faz um pouquinho e tira uma peça de teste. Beleza? Agradeço imensamente a vocês todos que estiveram aqui. Obrigado a todos vocês por me darem essa chance, principalmente por isso, por me dar a chance, por me dar essa credibilidade de passar para vocês o pouco de informação que eu sei, da forma com que eu aprendi, como eu aprendi. E estou à disposição de vocês aí, sempre que precisarem, sempre que quiser tirar alguma dúvida, pode me mandar mensagem no Facebook, ou e-mail mesmo, pode mandar no próprio e-mail da lista que chega para você, geralmente vai passar a chegar com os links para esses vídeos, para os outros tutoriais. Pode só responder se você tiver alguma dúvida, só responde esse e-mail que chega para mim. E fiquem de olho aí, porque a gente está organizando alguns workshops, alguns cursos também, eu e o Igor. Inclusive, para quem é do Rio de Janeiro, agora no dia 11 e 12 de janeiro, vou dar um curso lá no Rio, na Barra da Tijuca, lá no ateliê da Ângela Assis, que é uma outra usuária lá do fórum também do Escultores Online. Então, quem tiver interessado em participar, entre em contato com a Ângela, ela que está sabendo de preços, de condições de pagamento, ela que está fazendo agendamento, reserva de todo mundo, tá? O curso está bem bacana, é curso de moldes, tá? Molde e casting, são 2 dias, 16 horas de curso. No primeiro dia a gente já vai aprender, eu converso sobre as teorias, sobre a parte técnica da coisa. Já no começo da tarde do primeiro dia a gente já começa a fazer a cama de molde, já começa a fazer o primeiro tipo de acabamento na peça para poder fazer o molde. No dia seguinte, no domingo, geralmente, a gente começa o dia já desmoldando a primeira metade, porque no final do primeiro dia a gente já vira a primeira metade do silicone. Aí no segundo dia tira, já inverte, faz a outra metade, espera o silicone endurecer e aí começa já a parte de casting com as resinas. Já na metade da manhã do segundo dia já começa a mexer com o casting das peças, e a parte da tarde a gente fica por conta de acabamento e preparo para pintura, tá? E o curso está super bacana, super didático, tem a apostila, você vai levar para casa a apostila, a ferramenta, a peça que você replicar, você pode levar para casa para você estudar, para você aplicar lá e fazer outro molde dela, tá? São umas esculturinhas que eu tenho aqui, já cheio dos desafios, porque no curso também eu explico como que você tem que pensar na hora de fazer o molde, porque não é só encaixar a peça lá, fazer a cama de plastilina, jogar o silicone e acabou, não. Não é só isso, não. Você tem que entender como que a resina vai fluir dentro do molde quando ele estiver pronto, quais são as áreas de risco, de problema que você pode ter ali, de ter uma bolha de ar que vai impedir da resina cobrir toda o molde. Enfim, o curso é super extenso, super bacana, e é rápido, é dinâmico, você vai lá, mete a mão na massa, faz o seu molde, faz a sua mistura você mesmo a resina, tira a sua peça, tira a sua réplica e ainda leva uma série de coisas para casa. Uma das coisas que o pessoal que fizer o curso vai levar é essa ferramenta aqui, ó. A ferramentinha que eu mostro no vídeo lá do molde bipartido, que é essa ferramenta de ponta de silicone. Vou até abrir essa aqui, ó, para mostrar para vocês. A zero. Essa ferramentinha aqui, ó. Vou botar a mão aqui igual vídeo de maquiagem no YouTube, ó. Ferramentinha com a ponta chanfrada e a outra tem uma ponta que é pontiagudozinho aqui. Tá? Essa aqui, no caso, eu vou sortear aqui agora para quem estiver online, para quem resolveu assistir o esse nosso primeiro live stream ao vivo. Tá aí. Muito obrigado a todo mundo que compareceu, que esteve aqui. Divulguem para seus amigos, escultores, artistas plásticos, seja lá o que for,
se vocês acharem que foi interessante. E participem, mandem pergunta, dúvida, sugestão de artigo, técnicas, matérias para poder dar uma avaliada e repassar para vocês, talvez destrinchar alguma informação e passar para vocês de uma forma melhor, tá bom? Muito obrigado, gente. Até mais. Tchau, tchau.